Bom dia, pessoal. Aqui é o João Pedro, professor de inglês. Espero que vocês lembrem de mim. A gente teve só uma aulazinha em cada turma. E hoje a gente vai fazer essa aula diferente, né? A partir dessa situação que a gente está tendo do coronavírus e tal. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam fazendo a parte de vocês e nós vamos aqui continuar nosso trabalho, né? Hoje a gente vai ver a aula 2, que tem como título Palavras Amigas. As palavras repetidas, cognatos e estrangeirismos. Eu sou o professor João Pedro e na minha matéria é o inglês. E vamos lá começar. Pronto, pessoal. Na nossa primeira aula eu falei algumas estratégias de leitura, de como pode ser feito algumas coisas para poder facilitar o seu processo de fazer questões no Enem. Tanto que algumas palavras aqui, alguns conceitos que eu vou falar nessa aula, já foram dados e vocês vão ver que vai estar é meio repetitivo. Tanto que nessa aula eu vou focar mais em questões e tal, que vocês vão perceber que é basicamente isso. Outra estratégia do Enem é fazer muita questão. Então, vamos lá. As palavras amigas que nessa aula cita são as palavras repetidas, as palavras cognatas e os estrangeirismos, que é basicamente o que já tem naquelas estratégias de leitura que a gente viu na aula 1. Qualquer coisa vocês voltam para a aula 1, deem uma lida na apostila de vocês. Essa aqui é a aula 2, só lembrando da apostila de inglês. E vamos lá. Palavras repetidas. Elas podem ser palavras que se repetem por elas mesmas ou por sinônimos, que pode tipo retomar ela naquele texto, para não ficar aquela coisa repetitiva, né? Em redações é comum acontecer isso, quando você não quer repetir muito uma palavra, um termo que você já usou, você usa um sinônimo para aquela mesma palavra. E isso tem uma relação muito importante com aquele texto. E porque se ele se repetiu, é porque é importante. Na nossa primeira aula, eu repeti muito essa palavra, essa frase, que se repetir é porque é importante, porque ela vai ter uma relação com o assunto abordado. E essa relação vai fazer com que você entenda do que se trata aquele texto, você vai poder ter um conceito estabelecido antes do que ele quer abordar naquela questão. Isso vai facilitar na sua estratégia de leitura, na sua estratégia de como fazer aquela questão e acertar e ter aquela questão garantida. Beleza? Ah, pessoal, lembrando que vocês tiverem alguma dúvida, eu vou disponibilizar o meu número de WhatsApp, vocês podem perguntar e tal. Cognatos. Isso aqui até do slide passado, eu lembro que eu coloquei desse jeitinho mesmo, porque é uma coisa que está se repetindo, né? Então vamos falar mesmo assim. Cognatos são palavras de origem grega ou latina, que tem aquele radicalzinho que inicia do mesmo modo. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de cognatos que são idênticos, parecidos e vagamente parecidos. Os idênticos aqui tem a escrita e a tradução igual ao português, do inglês para o português. Os parecidos, aqueles que você pode ter uma noção, só em você ver e você pensa, deve ser isso aqui. E aqueles vagamente parecidos são aqueles que você não precisa, não tem aquela, olhou, já sabe o que é, mas você, pensando um pouquinho, você já sabe o que é que significa. E um ponto muito importante nessa parte é entender os falsos cognatos. Porque essas palavras são cascas de bananas que os criadores de questões utilizam para poder tentar pegar a gente. Então tem que ter muito cuidado. E, João Pedro, como é que eu lido com esses falsos cognatos? Você tem que conhecer. Infelizmente, você tem que, tipo, decorar mesmo e saber, mas você vai tentando saber a maioria, sei lá, os mais comuns. Eu coloquei aqui alguns exemplos de, por exemplo, parents, push e actually. Parents não significa parentes, push não significa puxar e actually não significa atualmente. Parents significa pais, push é empurrar e actually é na verdade. Então vamos ter cuidado com esses aí, porque os criadores de questões, eles gostam de pegar a gente nesses pequeninos detalhes. Se tiver dúvida, você manda no WhatsApp de novo, gente. E estrangeirismos. Estrangeirismos é uma coisa que está tendo muito comum na nossa atualidade. Ele é uma coisa da contemporaneidade, é uma coisa comum, que a gente tem familiaridade. Porque são palavras que vêm de outro idioma, mas só que, por exemplo, coisas relacionadas à tecnologia, palavras relacionadas à tecnologia, você entende o que, é que significa aquilo, você entende o significado, porque já é uma coisa comum do seu dia a dia. Faz parte do seu cotidiano. Por exemplo, palavras como online, download, e-mail, smartphone,
essas palavras que vêm de outro idioma, mas que você tem uma certa familiaridade que não são uma coisa estranha para você. Elas em um texto vão lhe ajudar a ter uma noção também, porque já é um vocabulário a mais que você vai ter, certinho? Não tem muito o que falar mais sobre isso, não. Pronto, como eu falei, essa aula vai ser basicamente resolução de questões. E as questões dessa aula estão na página 123. Eu quero fazer só as propostas, porque são os que eu achei um pouquinho mais interessante para a gente abordar, entendeu? Porque os em sala são questões de escrever e não é muito a temática do Enem, entende? Então a gente vai é, focar mais nas propostas, que são questões de marcar e que é mais a cara do Enem. Vamos lá, eu coloquei aqui os textos, mas vocês espero que vocês estejam com a apostila de vocês. O que está em inglês eu vou já traduzindo para vocês, para a gente depois só ir direto para a questão. Ok? Vamos lá. Isso aqui é o texto para responder as questões de 1 a 4. Espaços públicos e o direito à cidade. Aí tem essa fotinha e vamos lá para o texto. É essencial promover a inclusão social, oferecendo espaços para pessoas de todos os setores socioeconômicos usarem e usufruírem. Espaços públicos de qualidade, como bibliotecas e parques, podem complementar a habitação como espaços de estudo e reabilitação para os pobres urbanos, pobres que vivem na zona urbana. É necessário garantir que haja uma distribuição equitativa nos espaços públicos nas cidades. Acreditamos que a provisão de espaços públicos de qualidade nas cidades pode reduzir a segregação econômica e social que prevalece em muitas cidades desenvolvidas e em desenvolvimento. Ao garantir a distribuição, a cobertura e a qualidade dos espaços públicos, é possível influenciar diretamente a dinâmica da densidade urbana, combinar usos e promover a mistura social dos habitantes das cidades. Ter aquele intercâmbio de culturas dentro da própria cidade, que a gente sabe que tem essa diferença social, essa segregação urbana e tal. Os direitos e deveres de todas as partes interessadas do espaço público devem ser claramente definidos. Espaços públicos são bens públicos. Espaços públicos são bens públicos, pois, por definição, um espaço público é um local onde todos os cidadãos são legítimos e a discriminação deve ser enfrentada lá. O espaço público tem capacidade para reunir pessoas e quebrar barreiras sociais. Proteger a inclusão de espaços públicos é um pré-requisito essencial para o direito à cidade e um ativo importante para promover a tolerância, o convívio e o diálogo. Espaços públicos nas favelas são usados apenas para permitir que as pessoas se movam. Há falta de espaço público em quantidade e qualidade, levando a alta densidade residencial, altas taxas de crime, falta de instalações públicas como banheiros ou que tenham água encanada, dificuldades para praticar esportes ao ar livre e outras atividades recreativas, e entre outros. Então, esse foi o texto. Agora vamos para as questões que ele aborda. Essa questão aqui é da Unesp, no meio do ano 2017. A Unesp é um vestibular diferenciado, que ele coloca até as questões algumas questões já com enunciado em inglês, já testando já desde o início. Então ele pergunta assim: de acordo com o texto, por definição, espaços públicos são. Aí tem a opção A. São espaços de recreação em favelas. Deveriam estar fechados de local com água fechada, tipo um rio ou um lago. Podem ser legitimamente usados por qualquer cidadão. D. Devem oferecer atrações diretamente a um público específico. Letra E. Satisfazem diferentes objetivos em cidades desenvolvidas e em desenvolvimento. Aí a gente pode perceber que com o texto ele fala muito sobre inclusão, sobre todas as pessoas poderem usar aquele local, aquele espaço público. E quando ele fala que é um local que o cidadão tem que se sentir incluído. Então, o que mais chega próximo é a letra C, que diz que pode ser legitimamente usada por any citizen, que é qualquer cidadão. Qualquer pessoa daquela cidade pode usar aquele espaço público, até porque ele é público. Se vocês tiverem dúvida em algum item, vocês me falam depois no WhatsApp que a gente comenta. Vamos para a questão 2. Também é da Unesp e ela fala assim:
Segundo o texto, o direito à cidade por parte dos cidadãos ocorrerá por meio da letra A. Só ver uma coisa aqui. Tá tudo bem. Letra A. Dos próprios cidadãos. B. Da inclusão. C. Da tolerância. D. Do diálogo. E E. Da lei. A gente percebeu que uma palavra que é muito utilizada nesse texto é inclusão. Ele é um texto muito que fala muito disso, de trazer as pessoas, de incluir, que a discriminação não seja feita. Então, é mais essa palavra que mais é o direito à cidade por parte da ocorrerá por meio da inclusão. Você deve incluir aqueles que estão mais fora, aqueles que não têm aquelas condições e tal. Então, por consequência, seria a letra B da inclusão. Se tiverem dúvida em outro item, vocês falam. 3, também da Unesp. Porque esse texto é da Unesp, né, gente? A questão toda é da Unesp. Diz assim: no trecho do terceiro parágrafo, public spaces are public assets. O termo em destaque tem sentido em português de A. Vantagens. B. Poderes. C. Retribuições. D. Áreas. E E. Bens. Se a gente voltar lá para o terceiro parágrafo, se vocês voltarem lá para outra página e forem ler, ele diz que assim, espaços públicos são bens públicos. Então, é basicamente tradução, né? Você tem que conhecer a tradução dessa palavra que significa bens. Beleza? É um bem público, letra E. Quarta questão, no trecho do terceiro parágrafo, as a public space is by definition, o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de sentido por. Então, aqui eu estou treinando o uso de sinônimos aqui. Qual é o sinônimo que as tem nessa frase? Porque o as nessa palavra vai ter sentido de porquê. Então, a gente vai pela tradução das palavras, a gente sabe que quando você quer explicar alguma coisa, você usa o because, que ele tem o mesmo sentido de porquê. Então seria a letra E. Basicamente uma tradução também e uma sinonímia. Você tem que saber qual é o sinônimo que se encaixaria naquela questão. Beleza? Então, para um texto já foram 4 questões. Essa aula vai ser bem curtinha até. Vamos continuar. Agora o texto vai responder as questões de 5 e 6. O título do texto é Médicos Sem Fronteiras em uma crise do terceiro mundo. Vamos lá. Quando os estupros e massacres, as pragas, as inundações ou secas eclodem em lugares distantes, o mundo fica parado, mas os médicos sem fronteira, não. Eles são os saltadores de fumaça entre as organizações internacionais de ajuda. Enquanto outros geralmente são impedidos ou atrasados pela burocracia, os homens e mulheres dos Médicos Sem Fronteiras se mudam, eles se movem. Eles fornecem comida e água limpa. Eles cavam latrinas, montam postos de primeiros socorros e hospitais de campo. Eles tratam todos que chegam de acordo com a necessidade. Muitas vezes eles são os últimos que permanecem em situações de abandono por outros porque são perigosas demais. Os riscos que eles assumem são morais e éticos, além de mortais. Eles têm plena consciência de que dar ajuda é controverso. Eles ajudam, mas é algo controverso. Por quê? Realmente é bom salvar uma criança do assassinato um dia, quando provavelmente morrerá de fome nas próximas semanas? É apropriado levar medicamentos ocidentais caros para um país que, a longo prazo, não pode pagar? Deveria ser dado alívio a civis que estão passando fome de propósito, como parte de um jogo político cínico por um senhor da guerra local? Então aqui fica essas indagações que ele faz no texto, né? Se eles têm atitudes boas, mas é algo controverso. Se realmente é uma atitude que vai render algo de produtivo no futuro. Aí ele fala assim: Eliot Layton e Greg Locke viram algo das implicações, alguma coisa dessas implicações e dessas implicações dessas e de outras questões quando viajaram para Ruanda no outono de 96. Lá eles se viram mergulhados em uma crise humanitária de proporções épicas. Centenas de milhares de pessoas estavam em movimento. Milícias armadas e exércitos hostis espreitavam ao fundo.
Fome em massa, praga e uma erupção em violência civil ou criminal eram possibilidades imediatas. Os dois canadenses, um especialista reconhecido internacionalmente em psicologia da morte, o outro jornalista fotográfico experiente, tiveram uma rara oportunidade de observar os Médicos Sem Fronteira em ação, em um momento em que o estresse era enorme e seus recursos eram esticados até o limite. Eles assistiram e ouviram os autores da violência e suas vítimas, os sobreviventes e aqueles que os assistiram e principalmente as pessoas do MSF, que se dedicaram a salvar vidas porque, nas palavras de um médico sem fronteira, o mundo pode pagar um ideal humanitário. O resultado da pesquisa de Layton e Locke é um registro visual e escrito extraordinário de pequenos milagres realizados no meio de uma catástrofe. Então, de acordo com a questão aqui 5, também com enunciado em inglês, pergunta, já fala assim. De acordo com o artigo, o Médicos Sem Fronteira é uma organização que A. Muda crianças de um lugar para o outro. B. Ela ajuda, mas é controversa. C. Sempre espera pelo apoio governamental. D. Abandona situações quando é perigosa. Considera que é uma loucura, é falta de noção ajudar as pessoas. Bem, essa questão é realmente fácil, né? A letra B, ela ajuda, mas é controversa. Tanto que ele até fala isso no próprio texto. Que eles entendem que as atitudes deles são controversas e tal. A letra A, eles não mudam crianças de lugares para local. Letra C, eles não esperam apoio governamental, tanto que eles vão para locais onde estão em crise e o governo, eles só entram. Eles abandonam situações de perigo quando é perigoso? Não, eles normalmente são os últimos que ficam lá porque todo mundo já saiu porque é perigoso. Eles não consideram uma falta de noção ajudar as pessoas, porque eles já se arriscam fazendo isso. Aí, letra B. Agora a sexta. Médicos Sem Fronteiras. Aí, letra A, são muito dedicados. B, amam a países em crise. Letra C, são tristes e chocantes. Letra D, estão procurando por sucesso. E letra E, odeiam fazer o trabalho deles. Não, eles são muito dedicados naquilo que eles fazem. Letra A, são muito dedicados. Are very dedicated. Então, espero que vocês não tenham dúvida, mas se tiverem, essa é uma questão relativamente fácil. Um texto enorme, né, gente? Mas questões facinhas. Por isso que eu digo, normalmente vão para as questões e tentem achar a resposta no texto, que é mais fácil. Outra questão que já tem só um texto em inglês, uma frasezinha do Albert Einstein que diz assim: quem é descuidado, quem não tem compromisso com a verdade em assuntos de menor importância, não pode ser confiável para tratar de assuntos de maior importância. Aí ele fala, na citação de Albert Einstein, um dos maiores físicos do século XX e pai da teoria da relatividade, ele afirma que A. Quem está envolvido com assuntos importantes não deve ter um compromisso com a verdade. B. O compromisso com a verdade deve estar acima da importância dos assuntos. C. Quem busca a verdade deve estar envolvido com assuntos importantes. D. Aquele que não tem compromisso com a verdade em assuntos de menor importância não pode ser confiável para tratar de assuntos de maior importância. Assuntos menores ou maiores não precisam ter um compromisso com a verdade, independentemente de quem os investigue. Essa aqui foi basicamente traduzir o texto e marcar a letra D, que é basicamente o que o texto está dizendo. Ele só fez um copiar e colar, na verdade, e a letra D é aquela que responde à questão. Espero que vocês entendam, é só a tradução, basicamente. Sétima questão, item D. Oitava questão é que um encartezinho, um folheto, e depois tem as opçõezinhas. Tá indo rápido, mais ou menos, mas é porque é basicamente fazer questão e eu espero que vocês tentem fazer em casa, sei lá, antes. E depois só tirem essas dúvidas que venham a surgir. Oitava questão diz assim: obesidade infantil pelos números. Muitas das crianças dos Estados Unidos estão acima do peso ou obesa, e a maioria não se exercita. Aí tem esses dados pequenininhos, que diz assim, que é meio ruim de ver, tentei ver pela apostila de vocês, que aqui no slide tá meio ruim de ver também. Diz assim, um em cada 3 crianças e adolescentes de 2 a 19 anos são considerados acima do peso ou obeso lá nos Estados Unidos.
Aí o segundo dadozinho. 2 de 3 não fazem exercícios diários, atividades físicas diárias. Aí, 96% das escolas elementares não oferecem atividade física, educação física, não tem a matéria de educação física. Quase 100%, quase todos, mas não é 100%. Então, não é 100% das escolas, só 96% não, só, né? A grande maioria não oferece atividade física. E 7 horas é a quantidade de tempo que crianças passam na frente da TV ou do computador diariamente. Então, esses aqui são dados que mostram como é os números de obesos ou da obesidade nos Estados Unidos. E vamos para o que a questão quer. A obesidade infanto-juvenil já é considerada um problema de saúde pública nos Estados Unidos há algum tempo. Com base no anúncio, podemos apontar como causas para esse fato a falta de exercícios físicos nas escolas e a excessiva quantidade de horas gastas pelas crianças e adolescentes em frente à televisão e ao computador. B. Pequena quantidade de horas gastas pelas crianças e adolescentes com a prática da corrida e as longas horas passadas em frente à televisão e ao computador. C. Escassez de atividades físicas e um número significativo de tempo gasto de frente à televisão e à tela do computador. D. Ineficácia das atividades físicas providas nas escolas elementares e o alto índice de crianças sem acesso à prática de educação física. E. Inoperância dos pais em proibir as crianças de assistirem televisão ou usarem computador por muito tempo e a falta de opções de atividades físicas nas escolas elementares. Essa questão eu achei um pouco complicada, porque, tipo, se você for... Você tem que realmente, ao pé da letra, entender os dados, realmente. Dois itens legais são o item A e o item C. Que o item A e o item C eles só diferem, basicamente, no que o A ele fala que as escolas não têm, tipo, falta de exercícios físicos. Na verdade, a grande maioria tem uma escassez. Não é umas faltas de 100%. Então, por isso que eu colocaria como resposta o item C, que é uma escassez, não uma falta. Porque ele fala que 96% não oferece, mas não é 100%. Seria uma falta de exercícios físicos nas escolas se fosse 100%, mas é só uma escassez, por isso que o item C está correto. E eu espero que vocês tenham entendido. Nona questão é uma questão militante, é bem legal essa questão, que fala assim: Harriet Tubman honrada na nota de R$20. $20 no caso, né? Harriet Tubman, uma ativista americana anti-escravidão, será a primeira mulher a ter o rosto em uma nota de dólar americano. A notícia foi anunciada em 20 de abril de 2016 após um período de consulta pública e por vezes aquecido. Harriet substituirá o rosto de Andrew Jackson na nota de $20. Falando sobre a escolha, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jack Lew, disse em um comunicado que esperava apresentar uma discussão sobre o papel da mulher na sociedade americana e que o resultado foi considerado bastante positivo. Pronto, legal que essa mulher vai estar na nota de $20, é uma coisa que está realmente interessante. Aí, pela primeira vez na história, uma mulher aparecerá em uma nota de dólar americano. A abolicionista Harriet Tubman será o rosto da célula de $20 e essa escolha aconteceu mediante uma consulta pública que contou com uma aprovação intensa e sem muitas polêmicas. Gente, isso é quase utopia, né? B. Foi vista como uma forma de discutir o papel da mulher na sociedade americana como um todo. C. Teve uma grande aprovação entre as pessoas mais velhas, mas contou com uma certa resistência entre os mais jovens. D. Serviu para renovar a imagem do Departamento do Tesouro americano, sempre visto como antidemocrático e machista. E. Priorizou desde o início a substituição de cédulas de menor valor em detrimento daquelas de maior valor. Tem alguns itens meio absurdos que nem falam no texto, como o item E e o item D e o item C. O item C é bom de comentar porque normalmente não são as pessoas mais velhas que são resistentes às mudanças. As pessoas mais novas resistentes às mudanças, mas sim as mais velhas. E ficou o item A e o item B. Ele fala aqui no item A que não teve muita polêmica, mas quando ele fala que às vezes era uma discussão aquecida, quer dizer que teve pessoas discordando disso. E o item B, como o próprio secretário falou, foi vista como uma forma de discutir o papel da mulher na sociedade americana como um todo. Então, o item B é o nosso item que responde à questão 9. Estamos chegando à última questão, que diz assim: Cuba permite cruzeiros
de e para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos e para os Estados Unidos. Vamos lá ler o textinho, são 3 parágrafos pequenininhos, que diz assim. A recente reconciliação diplomática entre Cuba e os Estados Unidos influenciou muitos campos, não apenas políticos, mas também comerciais. O governo cubano anunciou recentemente o fim de uma proibição que proibia a entrada ou saída de qualquer pessoa na ilha por via marítima, abrindo caminho para o renascimento de cruzeiros dos Estados Unidos para o país de avião. A Carnival, uma operadora de cruzeiros famosa em todo o mundo, recebeu permissão de Washington e Havana para iniciar as viagens entre a Flórida e Cuba. No entanto, existe uma restrição quanto à reserva de passagens, por exemplo, de americanos que têm origem cubana, o que levou a empresa a adiar os cruzeiros, a menos que Cuba aceite alterar suas políticas de entrada. Então foi um passo muito bom, essa mudança de permitir que haja esses cruzeiros, esses movimentos entre os dois países que a gente sabe que historicamente tinha esses problemas. E foi uma mudança interessante. Só que teve esse embate aí que aqueles americanos que são de origem cubana têm esse problema, porque Cuba tem essas políticas e tal. Aí o que a questão pede? O fim das tensões entre Estados Unidos e Cuba e o reatamento das relações diplomáticas entre os dois países tem sido visto como um dos grandes legados do presidente Barack Obama. No texto acima, somos informados das voltas das viagens marítimas legais entre os dois países. Na passagem, o termo postpone é utilizado para a. Informar a pressa da empresa Carnival em iniciar os cruzeiros o quanto antes para aproveitar o momento histórico do fato. B. Indicar a intenção da empresa Carnival de adiar o início dos cruzeiros até que o governo de Cuba modifique certas restrições às viagens. C. Apontar a frenética busca tanto de americanos como de cubanos por vagas em cruzeiros de empresa Carnival entre a Flórida e a ilha caribenha. D. Amenizar vários protestos verificados em Cuba em função da proibição por parte do governo local de permitir que cidadãos daquele país viajem em navios da empresa Carnival. Ou E. Relatar que, apesar da reaproximação entre Washington e Havana, a maioria da população cubana ainda se mostra cética em relação à possibilidade de viagem entre os dois países. O termo postpone, até como tradução, gente, serviu para indicar que a intenção da empresa é de adiar o início dos cruzeiros, tipo como uma forma de retaliação a essa política ainda de cubana que não permite. Então eles vão adiar o início dos cruzeiros por conta dessas medidas ainda adotadas restritivas de Cuba. Então, item B responde, mas se tiverem dúvida em alguma palavra ou qualquer coisa, vocês falam lá no WhatsApp. Gente, e basicamente foi isso. Muito obrigado. Stay safe, se cuidem, fiquem em casa. Qualquer dúvida, falem comigo. E é isto, é nóis. Obrigadinho e até mais ver.